Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi gravar um vídeo batendo papo, assim, conversando com vocês, porque esse final de semana fez 10 meses que a gente está aqui nos Estados Unidos e eu resolvi gravar, assim, falando um pouquinho como tá sendo a experiência, o que eu tô achando e abrindo o coração mesmo com vocês aí. Eu tô gostando muito, a nossa primeira experiência não foi legal, a Grazi no último vídeo até comentou um pouquinho. A primeira cidade que a gente chegou foi bem ruim, e aí até o alerto, vocês procurem bem antes de vocês virem. Tente entender como é que funciona a cidade. Eu vou confessar que a gente devia ter pesquisado um pouquinho mais. A gente pesquisou muito a localização e tal, mas faltou aquela pesquisa sobre a cidade em si, entendeu? Nós tínhamos uma experiência de ter morado na Inglaterra e eu nunca vi um lugar ruim, assim, impossível de morar na Inglaterra, que a gente não conseguisse imaginar morar, entendeu? Então, realmente foi inocência nossa, pensando dessa forma. Óbvio, Inglaterra é um país muito menor mesmo. A gente teve essa inocência de achar que os Estados Unidos era o que a gente via nos vídeos, e realmente não. Existe algumas cidades, né, ir pro interior, às vezes, uma cidade pequena, com alguns problemas, né, culturais. Isso foi bem complicado, bem difícil pra gente. Mas enfim, o bom é que a gente chegou primeiro aqui, o nosso voo foi pra Miami, a gente visitou amigos ali perto de Miami, visitou amigos aqui em Orlando. Então quando a gente foi pra lá, no caso pra Carolina do Norte, e não tô falando mal do estado, porque existem cidades muito boas na Carolina do Norte, mas assim, logo que a gente esteve lá, a gente viu que a gente não ia se adaptar, pensamos em ir embora, pensamos em voltar pra Inglaterra, não pensamos em voltar pro Brasil, porque não nada contra o Brasil, mas a gente já, né, não faz sentido voltar, não tem trabalho, não tem nada, e na Inglaterra a gente sabia que conseguiria trabalho de volta e tudo mais, né? Então voltando um pouquinho, falando mais assim daqui, o que a gente tá achando, o que mudou, o que eu acho que tem de melhor e também o que eu vi que é diferente do que eu imaginava. Eu acho que assim, o maior ganho que a gente teve foi a questão de a gente ter mais uma vida fora de casa, poder sair mais, embora agora tá muito quente aqui em Orlando, e realmente é difícil sair na rua porque você tá sempre suando e tal, mas assim, tem piscina, então tem um preparo pra isso, né? O condomínio da gente não é um condomínio super chique, mas tem piscina. Quase todos os condomínios aqui tem piscina, tá? Por mais simples que eles sejam, então você tem como, né, ter uma vida mais fora de casa. As crianças aqui às vezes vão ali na rua e se jogam água e tal, então o fato de você ter um espaço atrás ali em casa, isso tem feito toda a diferença. Poder andar de bicicleta, as crianças andam de bicicleta pela rua aqui, né, em volta no condomínio, aqui pelo menos na região, mesmo lá onde a gente morava já era assim, na Carolina do Norte, mas aqui também não existe muito aquela coisa assim de as casas e as ruas assim principais, né? Sempre são como se fossem condomínios, sejam eles fechados, né, com portão ou sem portão, tem a segurança, tal, né? Eles são condomínios, então a movimentação é só de quem mora mesmo, porque quem entra dentro, né, quem entra nessas ruas são as pessoas que estão circulando, que moram ali, não leva a lugar nenhum, entendeu? Então isso facilita que as crianças possam brincar mais livremente. Óbvio que a gente tem que cuidar, olhar, porque passa carro, ok, né? Mas assim, é diferente para as crianças andar de bicicleta, para as crianças, entendeu? Ter uma vida mais parecida com o que eu tinha, por exemplo, no Brasil, mas lá muito tempo atrás, que hoje é quase impossível acontecer isso no Brasil nos dias de hoje. Um outro ponto que eu acho que melhorou bastante aí, comparando com a Inglaterra, é que a Grazi ganha muito melhor aqui, tá? E depois eu vou falar um pouquinho sobre o que eu acho que é uma coisa que pode parecer ruim, mas que eu acho que no futuro pode ser melhor nessa questão. É que assim, na Inglaterra as pessoas ganhavam, isso eu acho que pode até expandir pra Europa, as pessoas ganham muito parecido, tá? Seja uma pessoa que tem faculdade, uma pessoa que não tem faculdade, uma pessoa que tem, né, os salários são muito iguais. E o próprio imposto faz com que o salário fique igual. Às vezes a pessoa até vai ganhar mais, mas como o imposto ele é progressivo, então faz com que o salário, o take home, que seria o valor que a pessoa leva para casa, né, que seria o salário limpo, né, depois dos impostos, ele fica muito parecido, muito parecido. Por quê? O que acontece? Até um determinado valor por ano, até acho que 11 ou 12 mil por ano, você não paga imposto. Acima daquilo você paga já 40%, se eu não me engano. E se você tiver um salário maior, vai aumentando. Então, no final das contas, mesmo que você tenha às vezes um aumento de salário, ele não, no que você vai receber mesmo de dinheiro, isso ficava muito parecido, tá?
Então, pra vocês terem uma ideia, a Grazi e eu ganhávamos o mesmo valor praticamente por hora, tá? Chegou um momento, teve alguns momentos fazendo delivery que eu ganhei muito mais por hora do que ela. Outra coisa é que na Inglaterra o custo de vida, ele é muito parecido. O que vai diferir na Inglaterra realmente é só uma coisa, que é a moradia, né? Quanto mais perto de Londres, quanto mais perto, sei lá, de Manchester, de uma cidade maior, você vai pagar mais caro, né? Seja mesmo em Edimburgo ou em Cardiff, lá em Wales, em qualquer lugar, né? Você vai pagar mais caro se você morar perto das cidades maiores, né? E as cidades menores, ela vai caindo um pouquinho o custo, mas o resto é totalmente igual. O custo com todo o outro custo de celular, tudo são as mesmas companhias, mesmo mercado, é tudo igual, combustível é muito igual, não varia o preço muito, então é muito parecido o custo em todo o país. Então as pessoas ganham muito igual, o custo é muito igual. Eu acho que isso favorece para que as pessoas não queiram tanto buscar alguma coisa a mais, entende? Aqui nos Estados Unidos isso é muito diferente mesmo. Então assim, a Grazi ganha muito mais do que eu por hora, por exemplo, fazendo delivery, fazendo entrega. E isso faz com que eu já esteja procurando outra forma de trabalho. Eu quero trabalhar com outra coisa que eu também quero ganhar mais. E esse ponto pode parecer ruim pra você agora, assim, olhando de primeira, assim, né? Mas é um ponto que eu acho muito positivo, porque, na verdade, os Estados Unidos, ele quer que você empreenda, ele quer que você cresça, ele quer que você faça algo mais. Então, uma pessoa que começa, por exemplo, fazendo um serviço que, no Brasil, às vezes as pessoas têm um certo preconceito, mas que aqui é muito comum e não tenho problema nenhum em falar, porque eu já fiz isso na Inglaterra, a Grazi já fez isso, que é fazer limpeza, né? Um serviço de limpeza, a pessoa começa fazendo ele aos poucos, daqui a pouco ela começa a crescer, ela começa a ter mais casa, daqui a pouco ela começa a botar gente pra trabalhar junto com ela, e quando ela vê, ela tem uma empresa de fazer limpeza na casa dos outros, com vários funcionários, ganhando super bem. Isso é uma coisa muito fácil de ver por aqui. Isso vai acontecer com quem trabalha, por exemplo, com jardinagem, isso vai acontecer com quem trabalha com limpeza de piscina, isso vai acontecer com quem trabalha, sabe, com várias outras coisas, manutenção de ar-condicionado, diversas coisas. Então, assim, o que eu vejo é que aqui o país, ele faz com que você queira correr atrás, tá? Porque assim, você não fez, você não vai ganhar mais. Então você tem que correr atrás das coisas. Mas por um outro lado, ele pega e remunera muito bem, mas muito bem mesmo, quem faz as coisas bem feitas. Então eles não têm medo em pagar bem por um bom serviço, sabe? Não há problema aqui para eles em pagar bem, eles dão gorjeta. Então é um país que ele valoriza quem realmente se dedica, quem vai atrás. E isso acontece até mesmo na questão de quem é empregado em algum setor. Por exemplo, no próprio hospital ali onde a Grazi trabalha, eles aumentam o salário de quem, né, tá ali fazendo a coisa certa, tem bônus, tem muita coisa. Então, assim, eles premiam realmente quem está disposto a fazer um bom serviço. E como eu falei, isso pode no começo parecer meio assim, porque talvez você vai falar, mais legal lá na Inglaterra que todo mundo ganha muito igual. Mas, veja bem, quando nós morávamos lá, pra gente conseguir pagar ali os nossos custos, tá? Não tô falando nada demais. Como a gente morava perto de Londres, era muito caro o nosso aluguel, né? Era um aluguel... Bom, quem mora em Londres, realmente, então, nem se fala, o preço do aluguel é bem complicado, bem difícil mesmo, e a gente trabalhava direto. Então eu trabalhava domingo, eu trabalhava às vezes sábado à noite, às vezes a Grazi teve momentos em que a Grazi chegava do plantão e eu saía trabalhar, tá? E o que acontece é que aqui, mesmo eu ganhando ainda não tão bem, mas como o salário da Grazi é bom, né, como ela é qualificada, ela ganha um bom valor e nada contra quem trabalha em outro tipo de trabalho, mas eu acho que tem que valorizar quem estudou, quem fez alguma coisa, entendeu? Seja um curso técnico, seja uma certificação, entendeu? Ou seja quem empreendeu, ela tem que ser valorizado. E isso é uma coisa que eu acho legal aqui, entendeu? Mas o resumo é que hoje aqui a gente consegue ter, assim, uns finais de semana mais livres. Eu ainda acho que eu preciso melhorar um pouquinho, porque como na entrega às vezes a gente não ganha tão bem, eu acabo trabalhando até muito tarde à noite. Eu gostaria de voltar mais cedo pra casa, não vou mentir pra vocês. Por isso que eu tô estudando aí, quero começar aí, ver se eu entro num novo mercado. Mas isso é uma coisa legal, porque tipo, lá na Inglaterra eu pensava assim, pô, por que eu vou fazer alguma coisa
se eu vou ganhar praticamente o mesmo salário? E como eu às vezes fazia taxa ali das pessoas, né, fazia o imposto, eu via mais ainda isso. Às vezes a pessoa ganhava super bem, daí tinha que dar um monte de imposto. No final das contas, não valia a pena. Às vezes a pessoa até tinha um aumento de salário, mas ela ia ganhar o mesmo valor porque ela ia pagar mais imposto. Então, eu confesso pra vocês que eu pensava, pra que eu vou fazer outra coisa? Entende? Pra que eu vou fazer outra coisa? Vou gastar dinheiro pra fazer um curso pra ganhar o mesmo valor. Pra, no final das contas, não ter grande diferença, entende? E aqui a diferença é essa. A diferença é que aqui você é bem recompensado, tá? Então, eu acho que esse é um ponto bem diferente, bem positivo, de que aqui... Por isso que falam que aqui é terra da oportunidade. Porque pra quem quer fazer alguma coisa, quem quer correr atrás, acho que é muito possível, tá? É claro que existe coisas aqui que são muito caras, que é muito difícil. Comparando, por exemplo, com a Europa, toda a questão de alimentação, telefonia é um pouco mais caro do que é na Europa, tá? Outra coisa que eu acho que não é novidade pra ninguém é a saúde. É muito cara a saúde, né? Na Inglaterra a gente pagava uma taxinha por ano pra poder usar o sistema de saúde que era de graça. Então, por exemplo, o meu filho usou o aparelho de graça. Criança não paga nada pra usar aparelho nos dentes, né? Ele usou o aparelho nos dentes, tudo, e ele teve que só tirar o aparelho aqui. E só pra tirar o aparelho aqui, tá? Só pra tirar, só pra terminar. E botar o móvel, né? Ele tem um móvel, foi $800. Então, essa parte realmente de saúde é muito cara aqui, o que faz com que você tenha que pagar um bom plano de saúde. Então você tem que trabalhar ou numa boa empresa que ela vai te ajudar no plano de saúde, né? Ou você vai ter que correr atrás de ter um bom plano de saúde, para isso você vai ter que ganhar muito bem para poder pagar ele, e é claro que ainda tem que pagar a sua contribuição, né? Não é só o plano de saúde. Mas é um país sério, tá? É um país legal. A gente recebe, por exemplo, o imposto, né, que foi pago a mais. Então a gente fez a declaração de imposto de renda agora não faz muito tempo, e a gente recebeu de volta um valor, porque no cálculo a gente não tinha que ter pago tanto imposto, né? E eu achei bem legal também, porque eles, depois disso, depois da gente já ter recebido todo o valor do imposto de renda, a gente recebeu uma carta em casa falando, olha, vocês talvez tenham direito a receber uma restituição maior. E infelizmente nós não tínhamos, mas enfim, quando que no Brasil a gente recebeu uma carta explicando e dizendo pra gente, olha, talvez vocês possam ter uma restituição maior, então confiram se esses dados estão certos ali, né? E ali um dos dados a gente tinha que estar mais de 6 meses aqui, e a gente não estava mais de 6 meses no ano passado, porque a gente chegou em julho, não, né? Então a gente acabou não tendo direito, mas eu achei muito legal isso, muito positivo, que a seriedade de, tipo assim, ó, falar, talvez vocês tenham direito a receber uma restituição maior. Isso, eu não consigo imaginar no Brasil isso acontecer. Então, meu balanço aí dos últimos 10 meses, ele é muito positivo. Acho que a gente ganhou mais tempo em família, acho que a gente conseguiu ter mais tempo se divertindo. Claro que o clima ajuda e tudo mais, mas assim, mais tempo fora, mais tempo na rua, menos tempo em tela. Isso foi algo muito positivo, e eu acho também que ver que a gente aqui consegue crescer muito foi algo que eu achei muito legal, muito interessante, e que motiva a gente a correr atrás. E tanto eu como a Grazi, a gente já tá pensando, e assim, ó, até o meu filho, que tem 14 anos, já essa semana falou, pai, eu acho que assim que tiver como, eu quero começar a trabalhar, eu quero guardar um dinheiro, eu quero fazer isso, e eu quero abrir isso, penso em talvez fazer uma empresa, sabe? Então, assim, esse lado empreendedor, esse lado de facilitar a pessoa ir atrás de alguma coisa, realmente eu acho que é isso que pode caracterizar que aqui é a terra do American Dream, né, do sonho americano. É isso mesmo, é porque você tem que correr atrás, né? Mas por outro lado tem uma frase que a Grazi até gosta de falar, que aqui é a terra que dá o ouro, mas tira o couro. Então, ou seja, né, você tem que fazer pra receber, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o teu like e até o próximo vídeo.